Olá, amigos. Hoje iremos começar a fazer um estudo sobre a filosofia, a história da filosofia ocidental. E vamos começar com a filosofia da Grécia, né, antiga, da antiguidade, mais especificamente pelos pré-socráticos, e que normalmente são, digamos assim, pouco explorados nos cursos acadêmicos, o que me deixa bastante perplexo com isso, porque muito do que podemos estudar em escolas modernas, contemporâneas, tem uma grande inspiração em filósofos, em pensadores, né, pré-socráticos. A gente vai ver, apesar de eu ter que tratar esse tema de forma muito en passant, resumida, superficial mesmo. A intenção aqui é tentar fazer dar uma geral em toda a filosofia ocidental, então não vou poder me aprofundar em nada. Mas apesar disso, com a pouca profundidade, apesar da pouca profundidade, né, que a gente vai dar aos pré-socráticos, o pouco que a gente vai ver já será suficiente para que seja percebido essa influência em autores modernos, contemporâneos e até em outros aspectos, né, sejam científicos ou mesmo digamos assim, na parte desconhecida, pouco conhecida das influências políticas, né, dos intercâmbios de poder, enfim. A gente vai ver como tem uma influência muito forte, questões existenciais presentes, questões de variadas ordens estão presentes já desde os pré-socráticos, diálogos, questionamentos fantásticos. Então muita coisa se pode depreender do estudo dos pré-socráticos e por isso, então, a minha surpresa da forma o pouco valor que é atribuído, né, a esse tipo de conhecimento em academia. Bom, em seguida, depois dos pré-socráticos, pretendo iniciar com os pós-socráticos, as escolas que existiam a partir de Sócrates, né? E por fim vou tratar da escola filosófica e da escola sofista, né? E até chegarmos aí mais ou menos a situar a conjuntura a política, socioeconômica da própria Grécia Antiga, né? Sobretudo sociopolítica, né, da Grécia Antiga, mas tudo isso será passado de forma muito superficial, porque o tempo é curto para toda essa vastidão de conhecimento que a gente pretende tratar, né? Então, começando com a escola pré-socrática, né, as escolas pré-socráticas, o Sócrates, o marco divisório, né, para quem, veja, eu vou tentar imaginar aqui possíveis perguntas que surjam, né? Por que o Sócrates é o marco, digamos, é considerado aí o grande marco divisor de águas dentro do pensamento da antiguidade clássica, né? Bom, o Sócrates era anunciado pelo oráculo de Delfos, que é aí, digamos, o ponto filosófico de maior importância da época, né? Anunciado como o futuro sábio, né? Antes de nascer, o oráculo já anunciava que iria, na época de Sócrates, nascer um pensador diferenciado em relação a todos os demais. Pelo menos essa é a história, né, mitológica a respeito de Sócrates. Então, além disso, pode-se considerar assim Sócrates, a partir de Sócrates, Platão e Aristóteles, essa tríade aí como a base do pensamento da civilização ocidental, né? Então, por isso se divide, né, o pensamento da Grécia Antiga em antes de Sócrates e depois de Sócrates, né? O Sócrates propriamente ele teve ali uma vida que perdurou ali, eu diria, o século 3, né? O século 3, 4 antes de Cristo, né? Aqui propriamente 470 antes de Cristo até 399. Então todos os pensadores que vieram
antes desse período, né, antes de 470 a.C., são considerados pré-socráticos. As escolas, né, quais são essas escolas? A gente tem, enumerando elas assim de forma bem sucinta, né? Aí você começa com a escola jônica, que tem como, digamos, o principal expoente desse pensamento da escola jônica o Tales de Mileto. Você tem a escola itálica, que tem como principal expoente o Pitágoras. A escola eleática, que tem como seu principal expoente o Parmênides. A escola de Éfeso, que tem como seu principal expoente o Heráclito. A escola da pluralidade, que tem como seu principal expoente o Demócrito. E a escola eclética, que tem como principal expoente o Diógenes de Apolônia. Um detalhe, não confundir aí o Diógenes de Apolônia com o Diógenes, né, do cinismo, né? O Diógenes que a gente chama de Sinope, né? O que vivia no barril, enfim, não é o mesmo Diógenes, tá? O Diógenes de Apolônia, ele representa aqui o expoente da escola eclética. Veja, eu falei aqui de escola jônica, itálica, eleática, né, de Éfeso, da pluralidade, eclética, né? Falei aqui 6 escolas, mas efetivamente não há possibilidade de eu estar tratando de todas essas escolas, né? Eu vou praticamente pensar alguns desses expoentes, alguns desses pensadores que são expoentes para algumas escolas. Mais especificamente devo falar aqui do Tales, do Pitágoras, do Parmênides, do Heráclito e do Demócrito. Falar de 5 escolas, alguns expoentes de 5 escolas que eu julguei, a meu critério, aí, os mais importantes de serem comentados. Vamos começar com o Tales, né? O Tales de Mileto, que é aí o grande expoente da escola jônica, né? O Tales atribui-se a Tales, né, a afirmação de que todas as coisas estão cheias de deuses, né? Bom, pode pensar que isso tem um nexo, uma conexão aí com uma visão teológica mais primitiva, né, panteísta, né? Mas, na verdade, essa frase não atribui propriamente uma visão de retorno a concepções místicas. Ele tinha uma visão de universo que era dotado de animação, percebia como matéria viva muito inspirado na experiência que ele teve aí com magnetismo, né? E a partir dessa experiência com objetos metálicos e a sua sujeição às forças magnéticas, ele concebeu essa ideia de que todas as coisas estão cheias de deuses, de forças operando, enfim. Ele elaborou... ele era muito conhecido, o Tales, né, pelo seu conhecimento matemático, né, assim como o Pitágoras também, né? O Tales tem teorias que até hoje a gente usa na matemática. E ele elaborou uma teoria para explicar as inundações em torno do rio Nilo, que é aí um dos principais rios do Egito, né? Que tinham aquele humus, né, onde a civilização egípcia conseguiu produzir, né, suas principais cidades, né? Então atribui-se a Tales, inclusive, soluções de diversos problemas geométricos, né, muito por conta do Teorema de Tales. Como eu disse, o Teorema de Tales é usado até hoje na matemática. Ele calculava, através desse teorema, ele pôde, por exemplo, calcular a altura de uma pirâmide no Egito a partir da proporção da sombra, né, da sua própria sombra em relação à sombra da pirâmide. Ele fez a comparação e, por essa comparação, ele pôde estimar a altura da pirâmide, né? Um teorema que é usado até hoje, né, em geometria. Então, Tales foi um dos filósofos que acreditava que as coisas têm por trás de si um princípio físico material que é chamado de arquê, né? Da onde a gente tira algumas expressões como, por exemplo, arquétipo, né? Para Tales, o arquê dele seria, no caso, a água. Ele cita a água como esse princípio físico que rege aí o mundo, né? O universo, o cosmos, né? Saindo da escola jônica, como eu falei, era uma visão breve que a gente tende a dar, a gente pode ingressar agora em Parmênides, né? Que é aí da escola eleática, né? O Parmênides é um dos principais pensadores pré-socráticos, né?
E ele tem o aforismo considerado importante dele, que é que nada nasce do nada e nada do que existe se transforma em nada, né? Ou seja, Parmênides teve aquela percepção de que as coisas se transformam, mas na verdade não se transformam. Essa transformação é aparente na visão dele, né? Que o que existe, existia e continuará existindo. Né? Essa é a visão. Ou seja, se existe uma coisa, ela não nasceu do nada. Ela existe porque antes havia alguma outra coisa que a gerou. Né? E com isso ele disse que tudo que existe sempre existiu. Então, se você existe, você sempre existirá. Uma forma de enxergar a imortalidade, né? Sobre as transformações que se pode observar na natureza, ele achava que não seriam mudanças reais, né? Seriam apenas aparentes, né? Enganariam o nosso sentido mais primordial, né? Mais primário, direto, experiência direta. Então, de acordo com ele, nenhum objeto poderia se transformar em algo diferente do que era. Percebia com os sentidos que as coisas mudam, mas sua razão lhe dizia que é logicamente impossível que uma coisa se tornasse diferente e, apesar disso, permanecesse de algum modo a mesma. Então, quando se viu forçado a escolher entre confiar nos próprios sentidos ou na razão, ele escolheu a razão. Essa inabalável crença na razão humana recebeu o nome de racionalismo. Então, pode-se dizer que o Parmênides foi aí um dos principais precursores do racionalismo digamos assim, em detrimento de uma visão empirista que confia mais na experiência sensível, né? E veja, por que isso é tão importante, né? Essa visão racionalista do Parmênides. Ela vai ter uma influência muito forte na filosofia moderna. Você vai ter os racionalistas, você vai ter gente como Descartes, Leibniz, você vai ter o Spinoza, né? São os 3 expoentes do racionalismo moderno, e eles vão justamente acreditar na possibilidade da razão ser a fonte do conhecimento em detrimento da experiência direta e sensível. Né? A gente vai depois, inclusive, olhar os prós e os contras dessa visão e comparar digamos assim, o racha que ele teve com Heráclito, né? O Heráclito achava exatamente o contrário, né? E o Heráclito vai ser agora o próximo que a gente vai analisar. O Heráclito, que é aí o ícone da escola de Éfeso, né? Então, o Heráclito, ele propunha que a matéria básica do universo seria o fogo. E pensava também que a mudança constante ou fluxo seria a característica mais elementar da natureza. Então, podemos talvez dizer aí que o Heráclito acreditava mais do que Parmênides naquilo que percebia, ou seja, na experiência sensível, direta, nas próprias sensações. Então, para ele, tudo flui, né? Tudo está em fluxo e movimento constante e nada permanece. Então, veja, para Heráclito, diferente de Parmênides, que enxergava as mudanças e não acreditava nelas, pois a razão pura dizia para Parmênides que as coisas não podem perder uma essência. Na verdade, essa transformação toda que se vê, se evidencia na natureza, ela é apenas aparente, porque racionalmente a gente imagina que a essência, existe uma essência por trás de tudo isso que permaneça sendo a mesma, né? No caso de Heráclito, não, ele acreditava puramente na experiência sensível. Então, se o que os olhos dele apontavam, se a experiência direta com a natureza apontava de que havia uma mudança constante, então ele passava a acreditar nessa mudança constante e que a natureza, a essência das coisas se altera devido à sua visão mais digamos, menos racionalista e mais empirista. E veja, daí vem também a influência para a escola empirista, que mais tarde vai justamente se apoiar nessa mesma visão. Né? A gente vai ter exemplos aí de pensadores como David Hume, né? O John Locke, Stuart Mill, pensadores que fizeram aí parte do empirismo britânico, né? Que vieram a se opor justamente na modernidade aos racionalistas como o Leibniz, o Descartes e o Spinoza. Né? Então veja essa oposição do racionalismo e do empirismo pode ser
com as devidas adaptações, é claro, né, guardadas as devidas ressalvas, perfeitamente bem revisada, aí, digamos, revisitar. A gente pode revisitar ela lá nos primórdios, né, nos pré-socráticos, já vislumbrar aí um despontar dessa dicotomia, né, entre confiar ou não, em que confiar mais, né, na razão pura ou na experiência, né, sensível, né? Essa discussão já permeava lá os pré-socráticos. Então veja o quão é importante a gente ter esse conhecimento dessa discussão, dessa dicotomia já desde os pré-socráticos, o quanto eles influenciaram filósofos importantíssimos da era moderna, ao qual nós tendemos a atribuir muito do conhecimento que na verdade foi inspirado lá atrás, né? Então veja, o Parmênides, voltando a ele, né, comparando aí o Parmênides com Heráclito, o Parmênides dizia que nada muda, não se deve confiar em nossas percepções sensoriais. E o Heráclito dizia o oposto, que tudo muda, todas as coisas fluem. E podemos sim confiar em nossas percepções sensoriais, né? Então, só daí você já tem uma intriga, né, filosófica interessantíssima, e que os modernos vão herdar essa intriga e vão dar continuidade a ela, né? E veja, eu estou falando dos modernos, mas a gente poderia também pensar aí numa briga que vai ter pós-socráticos, né, entre a escola filosófica e a escola sofista, né, que vai ser mais ou menos bem parecida com essa dicotomia de empirismo e racionalismo, né? A escola filosófica vai, digamos, flertar aí com um idealismo, um racional, né, um racionalismo, acreditar na razão pura, e a escola sofista vai justamente dizer, não, vamos nos concentrar no que é possível, né, vamos focar em política, em moral, né, porque fazer devaneios metafísicos puros não vão resolver a questão, né? E vai ter aí um Aristóteles para tentar fazer aí uma síntese, né, entre tese e antítese, fazendo as devidas comparações mal feitas aí só para título de curiosidade, né? Você vê como o mundo filosófico se repete em alguma medida. Então, veja, podemos dar exemplos positivos já nos dias de hoje, né? Legados históricos que a gente pode dizer em relação ao racionalismo de Parmênides, o racionalismo puro, que a gente pode citar aí nessa escola racionalista o Parmênides aí como seu grande precursor, mas também pode citar a escola filosófica, que inclui aí o Platão e o Sócrates, né? E você pode citar também os modernos aí, o Descartes, o Leibniz e o Spinoza, né? Enfim, toda essa fonte filosófica do racionalismo puro, que acredita na possibilidade de conhecimento através da razão e não duvidando, tendo suas dúvidas sobre a experiência sensível direta, ela criou teorias como, por exemplo, a teoria da relatividade de Einstein, né? Só a título de curiosidade, né? Ela não pode ser totalmente desprezada, ela já produziu coisas boas. A razão é capaz de produzir na matemática teorias de matemática pura que foram também de grande valia para o campo científico, né? Agora, por outro lado, veja, tudo tem um lado pró e um lado, né, negativo. Por outro lado, ela é capaz, o racionalismo a priori, algo que eu costumo criticar, inclusive, por exemplo, por mais que eu goste muito das ideias dele, mas é algo que eu sou cético em relação ao racionalismo a priori, radical, sobretudo no campo sociológico e político, né? Eu tenho as minhas, digamos, meus questionamentos em relação, minhas dúvidas em relação às ideias, por exemplo, de filósofo contemporâneo Hans Hermann Hoppe, né? Justamente porque ele é um racionalista a priori. E veja, o racionalismo a priori, puro no campo sociológico, ele já produziu as ideologias, né? Que foram da onde se derivou revoluções que praticamente todas elas, né, redundaram em mazelas humanas terríveis, né? Da onde a gente pode, sim, ter aí apontar aí como um lado negativo do racionalismo descolado da experiência sensível, né? Quando você acredita em teorias puras e vai botar na prática e vai ver que quando você digamos assim, idealizou demais e na realidade você não consegue
só com a razão identificar todas as possibilidades, né? Existe um limite para a possibilidade da razão. Agora, o empirismo do outro lado, né, do Heráclito, né, e não só do Heráclito, você vai ter o empirismo aí da escola sofista, né, do Protágoras, né, também vai ter um empirismo mais moderno, né, do David Hume, né, sobretudo do David Hume, o britânico, né, mas também tem o Stuart Mills, enfim, o John Locke. O empirismo, ele tem também o seu lado positivo, né, já na ciência os exemplos abundam, né, de o quanto o empirismo foi capaz de produzir pelo método indutivo, né, não pelo método dedutivo, que é o método do racionalista, mas pelo método indutivo foi capaz de produzir ótimos produtos científicos, né? Você tem um exemplo, por exemplo, a produção de antibióticos, né? Foi um exemplo bem claro de produção por método indutivo, né? Que aconteceu um experimento, dali por diante a razão começou a pesar a posteriori, né? Depois do experimento. Mas também tem o seu lado negativo, né? Porque se você só acredita em mais nada na experiência direta, né? Como os empiristas mais radicais, que é o caso do David Hume e também aqui do Heráclito, né? Você só acredita que o conhecimento humano só possa advir da experiência sensível e mais nada, né? Você nega qualquer possibilidade de razão. Você vai, primeiro, ter uma dificuldade, né, já sugerida por Kant, por Aristóteles, né? Você vai ter uma dificuldade, se não há pelo menos um início de tese teórica, né, para orientar essa pesquisa na direção que ela vai. E você pode ter também, por exemplo, desvios, né, de percepção, como aquele famoso caso de você, por exemplo, observar um objeto que não é perfeitamente simétrico em todas as suas dimensões, e quando você olha de um lado e quando você olha transversalmente, a sua perspectiva muda de acordo com o seu ponto de observação. Isso é um exemplo claro de que o empirismo puro é capaz de gerar desvios, né? Outro exemplo seria, por exemplo, o caso da Terra ser redonda, né? Você poderia, se você só acreditasse no que você observa, chegar à conclusão de que a Terra não é redonda, porque você não consegue, pela sua experiência direta, ter essa comprovação, né? Então você pode chegar a duvidar de que a Terra seja redonda justamente porque você é um empirista radical. E, no entanto, a curvatura, a ideia de que a Terra é na verdade uma esfera, ela adveio de uma visão racionalista e não de uma visão empirista. Não havia como fazer uma experiência direta disso. O que foram cálculos matemáticos, né? Nicolau Copérnico fez cálculos astronômicos e foi chegando à conclusão de que Ptolomeu estava errado, né? Enfim, outro exemplo também de como o empirismo radical pode levar a desvios, né? Você pode negar, por exemplo, a existência de radiação. Poderia negar há algum tempo atrás, quando não havia, digamos, instrumentos para medição disso, né? Você poderia dizer que não existe, porque afinal de contas não há como ter experiência direta disso, você não enxerga, e aí? Então você começa a negar tudo que a experiência humana não capta, não é capaz de captar, né? Então, dando continuidade aos pré-socráticos, a gente vai para o Demócrito, né? O Demócrito, ele é, digamos, o principal expoente da escola da pluralidade, né? E veja, quando eu falo, né, que os pré-socráticos têm uma influência até hoje enorme, né? Vamos falar aqui o Demócrito. Ele acreditava que todas as coisas eram formadas por uma infinidade de, vamos dizer assim, pedrinhas minúsculas, invisíveis, cada uma delas sendo eterna, imutável e indivisível. Bom, eu grifo aí o indivisível, dessa indivisibilidade, ele resolveu nomear essas pedrinhas que compõem toda a matéria, né, do cosmos, do que não se divide, ou seja, o tomo, que é a divisão, e o átomo, a negação da divisão, ou seja, átomo. O Demócrito é aí, digamos, o homem que concebeu a ideia de átomo como o elemento que compõe a matéria, né? O elemento monismo, né? O elemento primordial, mínimo, né? Então, átomo significa indivisível. Cada coisa que existe é formada por uma
infinidade dessas unidades de acordo com Demócrito. É inacreditável a gente pensar que um filósofo pré-socrático, muitos anos antes de Cristo, já tinha aí uma teoria atômica, né? Você vê o quão impressionante né, estudar os pré-socráticos, né? E falando em impressionante, a gente continua aqui com o Pitágoras, que talvez seja aí um dos mais impressionantes de todos. Não preciso nem, claro, falar da questão matemática, da influência matemática que Pitágoras teve. Ele que veio, digamos, é um expoente da escola itálica, né? O Pitágoras, infelizmente, perdeu boa parte da obra que escreveu por uma questão de perseguição política, né? Ele teve a escola dele incendiada, perdeu boa parte do que escreveu, e era um pensador brilhante à sua época, né? Ele defendia que, entre outras coisas, ele estudou vários campos, né, da filosofia. Ele defendia uma doutrina com ênfase na metafísica e na filosofia dos números e da música também, né, com a essência de tudo que existe e também da própria divindade. O ponto central da doutrina religiosa é a crença da transmigração das almas, né, metempsicose, né, transmigração das almas. Então veja que coisa incrível, né? O Pitágoras já naquela época defendia uma tese que até hoje perdura dentro da visão teológica, né, de imortalidade da alma, né? Que coisa incrível já a época do Pitágoras, né? Ele criou uma associação aí que unia, fazia uma fusão metafísica, científica, ética e política. Então ele estava engajado aí em vários movimentos filosóficos diferentes, tinha uma escola, fantástico estudar, algo que eu pretendo tratar um dia com mais calma em algum vídeo. É fantástico tratar a maneira como ele selecionava as pessoas que poderiam ingressar na escola dele, né? Enfim, um pensador dos mais importantes e brilhantes da história da filosofia, do pensamento, né, ocidental, né? Bom, finalizando aqui, tendo finalizado os pré-socráticos, a gente pode começar aqui com os pós-socráticos não participantes aí ou participantes, né, também. Vamos incluir todos os pós-socráticos aí da Grécia Antiga, né? Começando aí com a escola epicurista, né, que obviamente tem o Epicuro como seu principal expoente. A escola estoica, que foi fundada por Zenão, mas a gente sabe que não para por aí, né? Você tem o Epíteto, Marco Aurélio, Sêneca, né, compondo essa escola, grandes pensadores ilustres da escola estoica. Você tem os céticos, né? Os céticos já naquela época, o Pirro aí como seu principal expoente, né? Os cínicos, agora sim cabe citar o Diógenes de Sinope, né? Aquele famoso pensador que vivia num barril, enfim, vamos contar a história dele com calma aqui depois, né? Você tem a escola sofista, que tem como seu principal expoente e fundador o Protágoras, né? E veja, é uma escola muito injustiçada. A gente tem por hábito no senso comum chamar, que quando quer ofender os outros, de sofista. Isso é muito injusto com essa escola. O próprio Nietzsche, se não me engano, é alguém que trabalha essa ideia, mostrando como essa escola foi injustiçada. Na verdade, ele critica muito o Sócrates, Platão e Aristóteles em defesa de filósofos como Protágoras, né? E a escola filosófica, que é fundada aí por Sócrates, Platão e Aristóteles, né? A grande briga pós-socrática aí vai se dar, sobretudo entre sofistas e os filósofos, né? Ditos filósofos, né? E o engraçado é que hoje as pessoas, digamos assim, as pessoas querem ofender as outras, chamam elas de sofistas, né? E temem se assumir como filósofos, porque é um nome muito, digamos, lisonjeiro, né? Demais, né? Você fica, eu não sou filósofo. No entanto, né? Se você for na raiz etimológica das duas palavras, né, o sofista é mais do que o filósofo, porque o sofista é o sábio, né? O filósofo é apenas aquele que tem afinidade pelo saber, né? Então, é curioso isso, né? Como a semântica das palavras foi sendo alterada com o tempo. No entanto, nos dias de hoje, você quer ofender, você chama uma pessoa de sábia, né? Chama ela de sábia e diz, e você tem vergonha de dizer que você tem afinidade pelo saber, que você não é um sábio. Então, veja o quão curioso são as coisas, né? A alteração semântica das palavras.
Outra briga também pode ser, não vou dizer propriamente uma briga, mas maneiras bastante distintas de enxergar o mundo, entre a discussão entre epicuristas e estoicos, né? Então, tem uma visão bastante, também poderia se abrir aqui uma dicotomia, mas não pretendo fazer isso aqui. Vamos começar dos pós-socráticos falando do Epicuro, que é alguém que eu acho muito interessante, a filosofia do Epicuro. O propósito da filosofia do Epicuro era o quê? Atingir a felicidade. O objetivo dele era atingir a felicidade. Ele caracterizava pela aponia esse estado, que era a ausência de dor, né? Ou ataraxia. Você não ter a sua alma perturbada, né? Essa era a ideia, né? Para você atingir a felicidade. E sim, detalhe, o Epicuro é alguém que foi muito injustiçado também. A gente vai explicar por quê, né? Ele buscou na natureza as balizas para o seu pensamento. O homem, a exemplo dos animais, busca afastar-se da dor e aproximar-se do prazer. Veja o quanto isso é interessante e moderno, né? Normalmente a gente lê isso aqui e já remete direto a pensadores como, por exemplo, Sigmund Freud, né? Que fala exatamente isso da nosso sentido de pulsão, né? A gente é inclinado a buscar prazer, se alimentar de prazer e fugir da dor. Se você lê obras do Freud, você vai ver a influência que ele pegou do Epicuro, né? O Epicuro já tratava disso à sua época, né? Dizia que os átomos de Demócrito, ou seja, ele já filosofou em cima da filosofia de Demócrito, são de qualidades finitas e de quantidades infinitas e sujeitos a infinitas combinações. Veja, aqui você já tem um início de estudo de química, né? Química com componentes que se combinam, componentes com ligações covalentes, ligações iônicas. Todo o estudo de química já tem ali uma influência em Epicuro, né? Outro detalhe, a morte física seria o fim do corpo, de acordo com Epicuro, e do indivíduo, que era entendido como somatório de carne e alma. Veja, um detalhe então para Epicuro é que a morte significa também a morte da alma, pela desintegração completa dos átomos que os constituem. Dessa forma, os átomos eternos indestrutíveis estariam livres para construir outros corpos e outras almas, né? A doutrina de Epicuro entende que o bem reside no prazer, e por isso foi uma doutrina muitas vezes confundida com hedonismo, né? Então veja, é exatamente isso aqui que eu falo da injustiça que se comete com Epicuro. Normalmente a gente fala, eu gosto de Epicuro, eu sou um epicurista. Aí você já pensa que é alguém inclinado a uma postura mais hedonista, mais desregrada, enfim, a fim de prazeres que são mais supérfluos, superficiais, ou mesmo até perigosos, no caso de drogas, enfim. E não, na verdade, não é o tipo de prazer que o Epicuro prescrevia na sua filosofia, né? O prazer de que ele fala é um prazer do sábio, entendido como uma quietude da mente, né? Um domínio sobre as emoções, um domínio sobre si mesmo, um prazer que também, mais uma vez, aí a gente pode falar da influência do Sigmund Freud, né? O Sigmund Freud é alguém que fala de você canalizar sua energia libidinal para o intelecto, para os prazeres do intelecto. Então veja o quanto Freud pegou do Epicuro também nisso, né? Sobre o seu próprio conceito de felicidade, entendido aí como quietude da mente, e o domínio sobre si mesmo. Então, é o prazer da justiça medida e não dos excessos, como se costuma atribuir a ele. Então eu vou viver uma vida de excessos, desregrada, vou me drogar, sou um epicurista. Está errado, o Epicuro mesmo não defendia essas coisas. E curioso dar seguimento agora com o Zenão de Sítio, que é o fundador da escola estoica, escola que normalmente, quando a gente pensa, a gente não fala do seu fundador, né? A escola estoica tem esse nome por causa da estoa, que era aí uma espécie de alameda pela qual o Zenão caminhava enquanto fazia filosofia junto com os seus discípulos, né, seus alunos. E veja, também se pode dizer aí a influência que Nietzsche recebeu nesse sentido, porque Nietzsche é alguém que fala justamente da necessidade de caminhar enquanto raciocina. Ele criticava os pensadores que, digamos, estavam com bunda na cadeira, né? Não raciocinando, não respirando oxigênio, não raciocinando bem. O Zenão era um desses pensadores que oxigenava bem o cérebro para poder raciocinar, andando de um lado para outro na estoa, da onde vem a filosofia estoica, né? O estoicismo. E ele propôs aí uma tripartição da filosofia. A proposta dele em lógica,
física e ética, né? Lógica, física e ética. Na lógica, ele inclui aí retórica, gramática, né? As teorias da percepção. Veja que coisa interessante, né? Teorias da percepção e pensamento. Ou seja, ali você já tinha ali uma fundação de uma visão quase psicológica, né? Um estudo da psicologia. A escola Gestalt, lá na frente, vai estar justamente a escola de psicologia alemã, que vai estar justamente focada na percepção. Física, né? A questão da física para Zenão, né? Ele não apenas do ponto de vista da ciência, mas também da natureza divina do universo, né? Então, ainda era uma época em que se pensava física como filosofia da natureza, né? Incluindo aí a alma, né? Ainda não havia, como Descartes, a partir de Descartes é que houve essa ideia de morte da alma da natureza, né? E ética, né? A lógica fornece um critério de verdade, né? A física constitui um materialismo monista e panteísta, na visão aqui de Zenão. A ética regula as ações humanas, cujo objetivo é conquistar a felicidade. Então ele afirma aí que o ser humano atinge a plenitude e a felicidade quando abandona todas as paixões terrenas. Isso é muito, digamos, o fio condutor da filosofia estoica. Vai permear os 4 grandes pensadores aí, o Zenão, o Marco Aurélio, o Sêneca, o Epíteto, né? De fato, a ideia básica é essa, que o seu propósito interior de vida é abandonar as paixões terrenas. E claro, isso também vai ser encontrado, por exemplo, em filosofias orientais como o budismo, né? E vai ter uma grande repercussão no cristianismo, né? Veja, mais uma vez, a influência aí da antiguidade clássica filosófica sobre o mundo ocidental até hoje, né? Uma grande repercussão até por conta das trocas de cartas ali de Sêneca com o apóstolo Paulo. Uma grande repercussão na filosofia moderna, a ideia de que você vai buscar a sua plenitude, o seu propósito interior, abandonando as paixões terrenas, abandonando os desejos, né? Tendo uma vida comedida, temperante, né? E isso vai permear vários filósofos também modernos, né? O próprio Spinoza, né? Alguém que não fazia parte aí do cristianismo, tinha uma religião própria, mas mesmo foi até perseguido, de certa forma, pela Igreja Católica, e ainda assim está inspirado nessa ideia também, né? Contrariedades, aborrecimentos, desassossegos. Então, para Zenão, a única forma de viver sem estar ali frustrado, pelo ter o desejo frustrado, é justamente a ataraxia, a apatia, você você abandonar esses desejos, né? Não esperar por grandes, não ter grandes expectativas, né? Por isso tem muita ligação com a filosofia budista, né? O Zenão e o estoicismo, em geral, divergem do epicurismo, né? Porque entendem a virtude e não o prazer como o bem supremo. Essa é uma divergência considerável, né? E por isso talvez muitos cristãos não gostem do Epicuro e tenham até exagerado nas suas críticas, dando a entender que Epicuro, na verdade, defenderia aí uma vida desregrada, quando não é bem isso, né? Então, além disso, o Zenão considera que o princípio-chave do universo é a lei racional da natureza e não o movimento aleatório dos átomos. Então, uma ideia aí que se contrapõe àquela visão de teoria do caos, né? Já o Zenão já enxergava, aliás, não só o Zenão, Marco Aurélio também dava muita ênfase a isso, né? E isso influenciou muita gente, essa ideia de perceber que na natureza havia uma espécie de harmonia, de forças que operavam em favor de uma certa ordem, né? Uma certa harmonia. É a lei racional da natureza, né? O Spinoza, trata muito disso. Veja quanto isso influenciou também pensadores aí racionalistas puros. Em seguida, vamos ver aqui o Pirro, né? O Pirro de Elis, né? Que é interessantíssimo, é curioso, né? O Pirro de Elis, que vai fundar a escola cética, ele até de certa forma, em relação aos céticos, ele é não só o fundador, como ele é um certo radical, há um certo radicalismo no ceticismo dele, né? É um ceticismo drástico, é a primeira e mais completa exposição do agnosticismo na história do pensamento, né? Seus resultados éticos podem ser comparados com a tranquilidade ideal dos estoicos e os epicuristas, né? Então, o ceticismo do Pirro ele vai ter influência em toda a escola cética, né? Particularmente, eu citaria aí o Montaigne, né? O Michel de Montaigne, na era moderna, que é alguém que fazia ensaios e que duvidava de qualquer lógica, de qualquer princípio
Você pode fazer uma coisa certa e dar errado. Você pode fazer uma coisa certa e dar certo. E você pode fazer uma coisa errada e dar certo e fazer uma coisa errada e dar errado. Ou seja, não há nenhuma lógica. Não espere, né? Essa é a ideia do Michel de Montaigne. O pirro é alguém que está ali também sendo bastante cético. Você tem outros céticos também famosos, né? O próprio David Hume, né? Era um cético. Ceticismo britânico. Então, enfim, o Pirro de Elis vai estar fundando aí essa escola cética no Ocidente, só que ele é bem radical, né? Ele costuma dizer assim, a primeira coisa para você ser um sábio, você tem que se perguntar 3 questões. Primeiro, deve perguntar o que são as coisas e de que são constituídas, né? O que são elas e de que são constituídas. Segundo, como estamos relacionados a elas, né? E terceiro, perguntar qual deve ser a nossa atitude em relação a elas. A cada afirmação pode se contrapor outra contraditória, mas com base igualmente boa. E qualquer que seja minha opinião, a opinião contrária é defendida por alguém que é tão inteligente e competente para julgar quanto eu. Né? Então podemos ter opiniões, mas certeza e conhecimentos são impossíveis. Então essa é a afirmação mais radical do Pirro. O conhecimento é para ele impossível. Né? E veja, e aí claro, cabe uma crítica, porque o ceticismo, se ele não tiver algum limite, ele pode redundar nisso. É você negar a existência da possibilidade de conhecimento em absoluto. E isso vai acontecer em algum nível, um certo radicalismo em filosofias pessimistas aí, como Schopenhauer, por exemplo. Né? O Nietzsche flerta um pouco com isso também. Ele vai, inclusive, negar a ciência. E sim, há um radicalismo, porque a gente sabe que não chega tanto, né? É possível se produzir conhecimento. O problema é quando você radicaliza para outro lado, racionalista, e diz que a gente pode conhecer tudo, só depende do método, né? Como já diria o Descartes, né? Então, o Pirro é alguém que está fundando essa ideia aí, que flerta aí com o niilismo e a negação da possibilidade de conhecimento, né? Ele fala que... Ele basicamente dá a ideia de suspensão de julgamento, né? Não podemos julgar nada, né? Porque é impossível você ter certeza sobre as coisas. Veja, isso lembra muito Michel de Montaigne, lembra aí o Albert Camus, lembra uma série de céticos aí da era moderna, né? Não podemos ter certeza de nada, mesmo das afirmações mais triviais, né? E aí vem aquelas lendas que são curiosas, né? Fala-se que o Pirro, por exemplo, era cético a um ponto tal que chegava à insensatez, né? Por exemplo, diante de seu mestre, né? O Anacharco, ter caído num poço, ele ficou em devaneios, né? Pensando se deveria ou não salvar o seu mestre, sendo que na verdade ele pensava assim, eu não posso ter certeza se vale a pena salvá-lo, porque o ceticismo dele chegava a esse ponto, né? Então de repente vale mais a pena deixar o meu mestre morrer e a minha vida vale mais, e, enfim, esse devaneio todo chegava a esse ponto, né? Por outro lado, se fala que o Pirro foi o filósofo aí que viveu por mais tempo, aí 90 anos ao todo da vida deles, né? Passou dos 90, e muito porque talvez esse ceticismo tenha sido usado espertamente a seu favor, né? De não se envolver em confusão, né? Enfim. E aí vamos para o Diógenes de Sinope, né? Finalmente o Diógenes é famoso, inclusive o Diógenes aí é uma figura quase mitológica, ele inspirou inclusive personagens da nossa televisão aí, o Chaves, né? Que dorme num barril. O Diógenes era alguém que dormia também num barril, tinha uma certa afeição por cães, filosofava de acordo com uma visão canina, né, até, e tem a lendária história, né, do Alexandre Magno, que oferece a ele, tinha acabado de conquistar várias regiões, né, a título de construir um império que ele construiu, né, e ofereceu ao Diógenes o que ele quisesse, né, de tudo que o Diógenes pede por favor, saia da frente do sol que você está fazendo sombra, né? Enfim, a ideia do cínico, né, do cinismo, a escola cínica do Diógenes é que você não está, digamos, nenhum valor, é bem parecido com o niilismo nesse ponto, né, nenhum valor você acredita nele, né, em nenhum valor. Enfim, ele tornou-se um mendigo, né? Veja, é interessante, as histórias sobre o Diógenes são interessantes, mas ele realmente, como filosofia, é um tanto quanto inaplicável, né? Mas veja, ele se tornou um mendigo, habitava as ruas de Atenas, fazendo da pobreza extrema uma virtude, né?
E aí vai lembrar aí talvez os franciscanos, enfim. Enfim, mas aí só nisso, porque o resto, olha a quantidade de radicalismo, né? Ele disse que teria vivido, disse que ele viveu num grande barril, né? Perambulava pelas ruas de lamparina durante o dia, procurando um homem honesto, né? De acordo com o que se reza a lenda, né? Ele durante o dia com uma luz acesa procurando um homem honesto, que na visão dele não existia, né? E aí lembra um pouco até os céticos, né? Mas também um cinismo, né? Posteriormente estabeleceu-se aí, né? Ele queria buscar aí um ideal de autossuficiência, uma vida que fosse natural, que não dependesse aí das luxúrias da civilização. Então, nesse sentido, ele pode ser entendido aí como o primeiro, como é que eu posso dizer assim, que eles chamam de paleoconservador, né? Um Ted Kaczynski, né? O Diógenes assim, inspirou aí aquela visão anticivilizatória, né? De a civilização é o mal, né? Então, por acreditar que a virtude era melhor revelada na ação e não na teoria, sua vida consistiu em uma campanha incansável aí para desbancar instituições, valores sociais, né, que ele via aí como uma sociedade corrupta. Né? A Politeia, a República, escrita por Diógenes, ataca numerosos valores aí do mundo grego, né? E ele preconizava aí a antropofagia, entre muitos dos radicalismos dele, né? A antropofagia, liberdade sexual total e a indiferença à sepultura, né? Enfim, a negação do sagrado, supressão das armas e da moeda e o repúdio à arrecadação em prol da cidade. Enfim, ele era bastante radical, né? É uma parte pouco conhecida aí da filosofia dele, né? E vamos finalmente aqui falar de Protágoras. Protágoras, que é aí o fundador da escola sofista, tão, podemos dizer assim, mal falada hoje em dia, né? É criticada. Você falar que o outro é um sofista, você está ofendendo nos dias de hoje. Na verdade, sofista significa sábio. E por que isso, digamos assim, ficou mal falado? Porque a escola filosófica de Platão, de Sócrates, né, diziam que eles não eram sábios, que eles se diziam sofistas, mas eles não eram, né, de fato sábios. E que eles, isso era uma mentira, porque era uma escola que se propunha apenas a ter eleger um objeto de estudo que fosse muito pequeno para o que a escola filosófica se propunha. A escola filosófica pensava metafisicamente, pensava abstratamente, né, tinha indagações existenciais, teológicas, pós-vida, enfim. E a escola sofista não. Ela falou, olha, nada disso a gente pode chegar a nenhuma espécie de conclusão. São temas que não podemos produzir nada a respeito disso. Veja como isso se repete lá na frente, na Idade Moderna, com David Hume em relação aos racionalistas, né? Se repete totalmente. Mesma coisa, o Protágoras vai estar dizendo aí, e também se repete aí do Parmênides e o Heráclito, né? O Protágoras fazendo aí o papel do Heráclito, né? E o mesmo pode ser dito aí do David Hume em relação aos modernos racionalistas, né? O Protágoras vai estar fazendo esse papel não, vamos estudar apenas o que é possível a gente produzir conhecimento comprovável, né? Então, basicamente, o Protágoras, ele não vai, obviamente, produzir o empirismo, não é o caso ainda, né? Como poderia se falar aí do Heráclito, mas ele vai estar produzindo a ideia de se concentrar em política e em moral, estudo político e estudo moral. A escola sofista é uma escola que se concentrou principalmente nesses dois temas porque acreditava que a metafísica não iria produzir nada, né? Ela duvidava da capacidade de você ter alguma visão em abstrato, né? De pós-vida, de temas como existenciais nesse sentido. Então o Protágoras era alguém mais apegado ao imediatismo político como forma civilizatória. Teve sua importância civilizatória muito grande, né? Porque, inclusive, ele cobrava, né? Toda a escola sofista cobrava pelas aulas, né? Eles davam, enquanto a escola filosófica se negava a cobrar, porque achava que o ensino da filosofia era um ensino que era superior e que não se poderia cobrar por aquilo, né? Enfim, Protágoras não, ele falava, isso é um conhecimento que nós temos a respeito de política e moral, nós cobramos, inclusive cobrava para políticos, né? Aprenderem a
a trabalhar melhor a sua política, né? Digamos assim, já influenciando aí um Maquiavel, vamos dizer assim, já na sua época. Protágoras era alguém bem pé no chão. E ele dizia, veja aí, também uma influência enorme na escola humanista, pode-se dizer, né? Em todo o Renascimento, a ideia de que o homem é a medida de todas as coisas, né? O homem, olha só, influenciou Leonardo da Vinci, por que não dizer isso, né? Enquanto o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são enquanto são, das coisas que não são enquanto não são. Né? E, logicamente, a escola filosófica de Platão e Sócrates vai ficar escandalizada, vai dizer, isso é uma mentira que o homem é a medida de todas as coisas, o homem não é tão importante assim, né? A natureza é muito mais ampla que o homem, mas a escola sofista vai dizer, olha, é isso que nós podemos fazer pelo homem, é colocar o homem como medida de todas as coisas e, a partir disso, produzir uma civilização, né? E isso vai se repercutir, vai ter repercussão lá na frente, no Renascimento, né, cultural. Como disse, né, o Homem Vitruviano é um exemplo máximo, uma obra praticamente que é aí uma apologia a essa visão, né, de Protágoras, né, de que o homem é a medida de todas as coisas. E tendo como base para isso o pensamento de Heráclito, né? Tal frase expressa bem o relativismo, de acordo com a fonte, né? Tanto dos sofistas em geral, quanto do relativismo do próprio Protágoras, né? Se o homem é a medida de todas as coisas, então coisa alguma pode ser medida para os homens. E a crítica que se faz normalmente à escola sofista é essa, de que, na verdade, não se pode alegar que o homem é a medida de todas as coisas, porque é uma, digamos assim, uma convenção, né? Uma arbitrariedade necessária para a produção civilizatória, mas que foge, escapa da natureza por si própria, né? Essa é a ideia. Então tudo deve ser definido como conjunto. Então, assim, é isso, né? O Protágoras é o fundador da escola sofista. E a escola sofista ganhou essa má fama, ficou difamada, né, nos tempos odiernos, principalmente porque a escola filosófica via neles uma espécie de prostituição do pensamento, né? Eles negavam, aí o Sócrates buscava um absoluto de todas as coisas, né? Os pré-socráticos buscavam a essência de todas as coisas e os sofistas estavam dizendo, não, esquece tudo isso, vamos nos concentrar no que a gente pode fazer política e moralmente pela sociedade para construir uma civilização, né? Daí eles ficaram difamados. É isso, eu pretendo dar continuidade aí, acho que já me estendi bastante, deixa eu ver aqui o tempo, né? Próximo estudo a gente faz aí uma análise mais especificamente da situação, da conjuntura de Atenas, né? E da Grécia Antiga e da escola filosófica, né? Talvez um pouco também da sofista, né? Se der tempo. Espero aí que esse vídeo tenha sido útil para você que me assiste. Um grande abraço. Até a próxima. Esse é um canal de estudos e reflexões. Os estudos estão sendo publicados às terças e quintas às 8 da manhã. As reflexões aos sábados às 14 horas. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva, curta, compartilhe e, sobretudo, nos agracie com o seu comentário. Caso ache que o conteúdo mereça receber um apoio, o endereço do nosso Pix está disponibilizado no campo de descrição dos vídeos. A propósito, convidamos você a participar do grupo de amigos. Você não precisa ficar solitário nesse caminho de estudos. Juntos, podemos trocar ideias, influências, livros, dicas e até um bate-papo informal. Um ajudando o outro e todos cresceremos muito mais rápido. Você vai gostar muito de participar. Além disso, recomendamos que você aprecie nossas playlists com nossos vídeos separados por tema, formato e autores, de forma a tornar o seu estudo ainda mais didático. Por fim, indicamos nosso blog, amplomagazine.blogspot.com. Nele, você acompanha os ensaios que escrevemos sobre os mais variados temas e que fundamentam muitos dos nossos vídeos aqui do canal. Esperamos que goste do conteúdo. Obrigado por chegar até o final do vídeo. Até a próxima!